Boa noite, meus queridos amigos, companheiros de estudo. Nós estamos reiniciando nossos estudos, continuando o capítulo 12, versículo 7 de Mateus. Vamos reler para vocês, só para lembrar qual é a passagem. Quando Jesus disse: "E se soubesseis o que significa misericórdia quero e não oferenda, não teríeis condenado os sem culpa." E nós estamos estudando, segundo o vídeo, né? Os estudos do nosso companheiro Aloysio Elias, lá de Uberaba. E hoje, gente, vamos continuar, que nós não concluímos no estudo passado. Se preparem, porque Aloysio Elias está nos puxando a orelha. Muito material para nossa reflexão, né? Para a gente meditar sobre como está nosso comportamento como espíritas cristãos. Tudo bem, Alexandre? Boa noite. Tudo jóia, Giselda. Tudo certinho. Boa noite a todos. Tá bonito, hein? Nossa! Estou nada. É a câmera. Boa noite. Então, vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Como é que eu faço para sair dessa tela cheia? Cheio. Não. Ok. Cheio. Aqui está Eilo. Vamos, então, assistir o nosso companheiro Aloysio Elias. Nós paramos os 43 minutos do primeiro tempo. E vamos lá, então, prosseguir. A gente é meio cafona. Né? A nossa espiritualidade tem sido muito cafona. Tem coisa mais cafona do que tietar? É cafona, gente. E aí, quando você... Já é cafona fazer isso com artista de televisão, com ator, né, da TV, com cantor famoso. Já é cafona se tietar no aeroporto. Na rodoviária, não, que artista não anda de ônibus. Lá no shopping, já é cafona. Agora, quando você faz esse ambiente religioso, além de cafona, é inconveniente. Certa feita, não vou dizer quem foi o santo, mas eu estava participando de um congresso, não vou dizer o santo, até porque vocês talvez nem adivinhem, porque o que já veio de palestrante aqui, né, em Vitória, né, Vitória Espírito Santo, onde nós estamos, e era um congresso espírita da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. E a gente ansiosa por ver todos aqueles palestrantes maravilhosos. E então chegou aos meus ouvidos que um palestrante estava na sala de espera, aguardando o momento, né, que eles escolhem algumas salas reservadas, onde lá eles se reúnem os palestrantes, os organizadores, as pessoas também levam cafezinho para os palestrantes, água, sempre eles ficam reservados. E conseguiram entrar algumas pessoas, algumas companheiras nossas desavisadas, e uma, num arrobo de paixão por um dos palestrantes, se jogou em cima dele. E ele falou: calma, minha irmã, eu sou casado. Eu vim aqui só para fazer palestra. Por favor, tenha calma, se controle. Gente, eu soube daquilo, eu fiquei tão chateada, eu falei: meu Deus, eu sei que a gente não pode escolher o lugar, né? Não deve ter acontecido só em Vitória, né? Eu falei: será que isso vai ser... Agora eu estou contando para todo mundo, né, que está assistindo. Mas eu fiquei muito, assim, sem graça pelo palestrante, que era uma pessoa de nossa admiração, uma pessoa maravilhosa, estudiosa,
e, né, passar por uma situação dessa, uma circunstância dessa. Então, exatamente o que a Luísa Elisa está falando aqui. É a tietagem. Nós admiramos, tem muitos palestrantes, muitos estudiosos, muitos médiuns espíritas que nós admiramos por sua vida, né, de exemplos, mas a gente tem que se controlar, a gente não pode. Até porque ele é um irmão nosso. Se ele se destacou, é porque ele tinha alguma coisa a acrescentar, está fazendo um trabalho. Nós devemos, ao contrário, orar para que ele consiga êxito no trabalho de divulgação que ele está desempenhando. Mas, graças a Deus, isso já tem alguns anos, mas ele falou agora, o Aloysio, e eu me lembrei desse fato, que foi um fato desagradável, porque as pessoas ficam naquele comentário, né? Um passa para o outro passa para o outro, daqui a pouco todo o ambiente dos congressistas já estavam fazendo comentários sobre o fato. E quando o nosso palestrante se apresentou, ele estava visivelmente constrangido. Como eu o acompanho há vários anos, eu e minha irmã percebemos. E ele custou um pouquinho, durante a palestra, depois fizeram perguntas, ele custou um pouquinho a conseguir se recuperar. Eu falei, gente, que coisa, né? Bom, já aconteceu, isso é apenas para poder dar uma informação aqui, porque ele está falando sobre tietagem, que eu consegui, tive essa oportunidade, e feliz, né, de receber essa notícia de um fato que ocorreu. Mas acho que qualquer um está sujeito a isso, né? Qualquer pessoa que se destaca perante, seja que tipo de público for, está sujeito a isso. Algum comentário, gente? Só faltava esse orador, esse palestrante, falar que ele não faz nada mais que obrigação e teria que fazer até muito mais bem feito do que está fazendo. É. Mas a pessoa fica tão constrangida. Por melhor que seja. É, com certeza. Mas vamos prosseguir aqui. Você pode fazer amizade com outro, que é totalmente diferente. Começa a conversar com o outro naturalmente, como se ele fosse, né, uma pessoa comum, mesmo sendo uma pessoa conhecida, e aí se estabelece um vínculo de amizade com a pessoa, fica amigo da pessoa, pronto. Tempos depois, vamos tirar uma foto, eu e o meu amigo, para guardar de lembrança, os dois. Que é diferente da selfie de tietagem. Então, bater nessa tecla? Estamos. Por quê? Porque, às vezes, o meu carinho pelo outro, a minha admiração do outro, não é discreta, é extravagante, inconveniente. Livro Calma, lição 9, pelo lado melhor. Agora vamos sair, nós vamos mudar agora a palavrinha, a Ju vai colocar em destaque agora, porque até agora nós falamos da verdadeira oferenda, exploramos oferenda, o sacrifício. Agora nós vamos aprofundar. Bom, lembrem vocês que eu não posso mover a telinha aqui onde vocês estão, porque senão sempre fica uma mancha na tela do computador, né? Então eu vou só ler para vocês lembrarem. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não oferenda, não condenarias os sem culpa. Então, ele fez 2 estágios. Ele primeiro falou sobre a oferenda, 2 comentários. Usou 2 palavras desta vez, no versículo 7. Usou a palavra oferenda para comentar, e agora ele vai fazer o comentário sobre misericórdia. A mesma misericórdia. Já comentamos sobre ela, mas agora nós vamos falar especificamente do que então é a verdadeira oferenda. Nós falamos dos erros até aqui. Como a gente tem errado na vivência da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade. Agora vamos ver o que é acertar? Para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se te instale no coração. Ninguém nega o mérito da crítica construtiva nascida nos mananciais da justiça. Contudo, quanto puderes, deixa que a compreensão nascida do amor te presida as manifestações.
Então, nós acabamos de falar sobre ser uma manifestação de religiosidade, admirar, elogiar e aplaudir o benfeitor. Não foi isso que nós falamos até agora? E se de repente nós começássemos a entender que manifestação de fé e religiosidade é compreender, perdoar e abraçar o malfeitor? A gente virou do avesso o entendimento de fé e espiritualidade. Para muitos, o movimento espírita dar manifestação à própria espiritualidade é fazer milhões de comentários debaixo do vídeo do palestrante fulano de tal, elogiando o tanto que ele é especial. E se de repente eu começasse a entender que manifestação de fé é na postagem que alguém fez na rede social sobre o crime de outro alguém, eu não fazer comentário nenhum, silenciar e fazer uma oração por aquele criminoso. Quem faz isso? Todo mundo comenta embaixo do vídeo do palestrante famoso, mas ninguém faz uma prece pelo criminoso famoso. Faz uma contabilidade. Quantas vezes você deu um like num vídeo de alguém que você admira? E quantas vezes você fez uma prece por um criminoso que você detesta? Aí eu parei para pensar. Alguém aqui já orou por Hitler? A gente só tem pensamento, e eu estou me colocando como a primeira. A gente só tem pensamento total de desagrado pelo que ele fez. A gente não pensa em orar para ele, para até incentivar, enviar energias boas para melhorar, né? Sabe-se lá onde ele esteja, mas ele receberia de qualquer maneira. A gente só pensa, é isso que ele está falando, e é muito sério isso. A gente separa, a gente é bom, aplaude quem é bom, e detesta, odeia quem não é bom. Isso é muito sério. Eu fiquei pensando, falei, eu, pelo menos, começando de mim, cada um sabe de si, cada um tem a sua consciência, né? A sua meditação, sua reflexão, mas começando de mim, eu tenho que começar a mudar esse conceito. Por que eu não vou amar aquele que não é flamenguista? Eu sou flamenguista, não sou fanática, mas sou. Aí já olha para o outro que é vascaíno com raiva. Pô, o que esse vascaíno veio fazer aqui? Né? Isso aí é um exemplo. Eu não penso nisso porque eu não... Esse negócio de futebol eu não sou muito fanática, não. Pois é, a Egeu vascaíno, eu amo o Egeu. Pois é, então. É isso que a gente está falando. Então, a gente tem... Eu torço para o Flamengo e o Vasco. O Flamengo ganhar, o Vasco se lascar. Tem nada a ver. Entendeu? Brincadeira, gente. Não, gente, mas é isso aí, são coisas pequenas do dia a dia, do nosso comportamento, que como cristãos e espíritas, nós temos que entender. Por que diferenciar? E aí lembra daquela passagem de Jesus que ele disse, que Deus deixa o sol brilhar sobre bons e maus e a chuva cair sobre justos e injustos. Ele não faz diferença. Por que nós, nessa evolução nossa, nós temos que fazer essa diferença? Nós só admiramos quem é bom, quem faz o bem, aqueles que pensam como a gente, que são do nosso time, que são do nosso partido político. Não é verdade? Giselda, isso está tão entranhado, digamos assim, desde há muito tempo em nós, que até quando a gente vai ver um filme onde tem um malfeitor, a gente fica torcendo para que ele morra, para que ele se dê mal, para que ele... a gente se... Como é que se diz? Sente prazer em ver a derrota dele, né? Sendo que, se a gente mudasse os nossos conceitos,
a gente deveria torcer para que ele se tornasse bom, para que ele se tornasse melhor, né? E por aí a gente vê que esse sentimento instiga ódio, né? E sentimento de vingança, desde nesse pequeno exemplo, né, de a gente ver o filme. Agora, imagine quando você vê uma reportagem de alguém que está fazendo o mal. Né? Por exemplo, esse malfeitor que foi perseguido aí por milhões de policiais, quem, em sã consciência, não deve ter se sentido muito bem com ele ter levado aquele monte de tiro que ele levou. Quem fez uma prece para ele, por acaso? Eu não fiz. Eu fiz. Isso aí. Eu já comecei a mudar também, já estou começando reflexão. a me esforçar para sempre mandar um pensamento. Porque sabe o que acontece? A gente se esquece de que pensamento é vida. E que quando nós emitimos um pensamento, o que nós emitimos chega em nós primeiro. Então, se nós emitimos um pensamento bom para uma pessoa, maravilha. Um pensamento de misericórdia, de compaixão, um pensamento de alegria. Isso tudo nos alegra, nos beneficia o nosso perispírito, o nosso corpo físico. Mas o que adianta a gente estar emitindo pensamentos bons para essas pessoas que são do nosso agrado, que estão na nossa sintonia, vamos dizer assim, harmonizando conosco, e emitimos pensamentos ruins para aqueles que não estão dentro daquilo que nós pensamos? Nós estamos envenenando o nosso corpo. Estamos enviando energias negativas. Isso é bom para a gente fazer uma grande reflexão, que nós estamos longe de praticar o amor que Jesus veio nos ensinar e praticou. Porque nós amamos, como você bem deixou claro aí, as pessoas que acabam quase nos favorecendo. Um núcleo que a gente cria, e aquilo ali para a gente está bom, quem trata a gente bem, ou aonde a gente circula, ao invés de fazer igual a Jesus. Jesus, quem foi contra ele? Ladrão, estuprador, a pessoa que... de tudo qualquer área, inclusive quem carregou ele, quem açoitou, quem matou, desencarnou ele perdoou todo mundo e fazia oração, inclusive, antes do desencarne. Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. Nós estamos longe disso. É bom a fala do Elias, porque a gente faz uma reflexão bem ampla do que nós estamos vivenciando. Muito bacana. E parabéns, Chacu, por ter lembrado de fazer a oração. Parabéns mesmo. Não, parabéns não, é só porque eu orava toda noite por ele, pedia para o mentor dele para ajudá-lo, para ele se entregar e tudo, não foi possível, né? Mas para ele também eu orei, para ele também. É bom a gente lembrar disso aí e orar também pelos nossos políticos, em vez de a gente massacrar os políticos com o pensamento, orar por eles, porque eles é que estão no comando da nossa sociedade. Perfeito. Se a gente for massacrar... Exatamente. Se a gente for massacrar... Vou falar uma coisa ainda, Chaco, em cima da sua fala. Tudo que eles estão fazendo hoje, nós já fizemos também. Isso traz uma retração na nossa convivência, no nosso bem-querer deles, e é porque nós já fizemos tudo que eles fizeram. Nós precisamos, sim, fazer orações para esses ditos desafetos, esses políticos, todinho, com certeza. Com certeza, e eles... Pode falar, Marcelo. Não, o Helder falou, nós já fizemos, e não quer dizer que nós estamos isentos, talvez, de repetir esses erros que eles cometem hoje. Isso que eu ia falar. Então, a gente não pode julgar, porque a gente não, se a gente olhar no âmbito da nossa pluralidade de existências, né, nós não estamos isentos de errar, não. Com certeza. Talvez atual agora a gente não erre, mas a gente não sabe se futuramente a gente pode errar. Com certeza. Você tem mais na situação de um político, né, que nós agora no momento não estamos. Mas com certeza, em todos os sentidos. Vou só lembrar. Aquela história das circunstâncias. A gente não sabe se em circunstância idêntica como nós agiríamos. Vou só lembrar aqui o que o Chico já falou e
Eu já falei várias vezes aqui, a gente ri até, mas o Chico perguntou para o Emmanuel, qual que é a diferença nossa para os criminosos? O Emmanuel respondeu para ele, eles foram pegos e nós não. Tá aí. Exatamente. É isso que eu ia falar. Se a gente tivesse a oportunidade, acho que até nessa vida a gente faria também. Eu sempre falo, porque nós não estamos lá. Porque se a gente Com tivesse certeza, lá, Margareth. como Com que a gente certeza. agiria também? Perfeito. E até mesmo contra pessoas de outras crenças religiosas, nós também, muitas vezes, já olhamos atravessado, né? Quando, na realidade, Exatamente. o que Kardec respondeu quando perguntaram qual a melhor religião? Aquela que faz o homem melhor. Mais homens de bem. Mais homens de bem que fizer. Então, gente, tudo é questão da gente aprender, absorver esses ensinos, né, esses alertas que nos são passados e buscarmos, que não pode ser feito tudo num dia, né, nem numa reencarnação só, conforme diz Emmanuel, né, numa das suas lições maravilhosas, nós não mudaremos numa só encarnação. Se nós erramos há milênios que a gente vem errando, a gente, pelo menos, se a gente começar desde agora, desde já, a esforçar-nos para mudar, já é uma grande coisa. Com certeza. Quantas vezes? Piedade para com os criminosos. E, Euridice, uma das passagens mais lindas relacionadas a essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo está no livro Sexo e Destino. E é impressionante como o André Luiz fez questão de expor uma das situações extremas de crime. Porque ele apresenta o Cláudio Nogueira não só como um assediador, ele comete assédio sexual, mas com a própria filha. Aquela situação de horror. Vocês leram esse livro? Sexo e Destino, de André Luiz? Eu tinha. É só para reforçar aqui que esse Cláudio Nogueira, ele faz sexo com a própria filha sem saber que ela era sua filha. Ele não fez assim, de uma maneira intempestiva, sem pensar. Ele não sabia. Quando ele descobriu, ele ficou arrasado. Mas ele não tinha a intenção de fazer nada contra a própria filha. Dá para desculpar um pouquinho o moço, né? Aquela situação de horror. E ele leva a própria filha a uma situação de acidente e hospitaliza, e a menina está entre a vida e a morte por causa dele. O pai que assediou sexualmente. Levou ao extremo. Para em seguida mostrar o quê? Este homem, sentindo muita culpa, Cláudio Nogueira, no livro Sexo e Destino. Muita, muita culpa, se achando um monstro, e ele fala, se o mundo não sabe do meu crime, Deus sabe, Deus vai me punir. Ele pega o Evangelho segundo o Espiritismo, de alguns companheiros que tinham visitado a filha e dado um passe na filha, abre, esperando uma reprovação de Deus, uma condenação de Deus. Qual a lição que sai? Piedade para com os criminosos. Ele fecha o livro e fala, como assim? Deus não me odeia? Eu sou odiável. Eu sou detestável. Eu tentei violentar minha filha. Por minha causa, ela saiu fugindo e foi atropelada. E Deus não me odeia? Deus não odeia o pior criminoso. Olha, essas coisas que eu estou falando aqui vão passar daqui uns 4 meses. Hoje em dia é muito oportuno. Olha só, a sinceridade. Hoje é o dia dos sinceros aqui, né? Super sinceros, né? Adriano está falando, ó, eu vou fazer questão de mencionar. Adriano está falando assim, olha, eu não me lembrei de fazer uma oração pelo João de Deus.
mas estava assim de espírita para dizer: este homem está manchando o nome da doutrina espírita. Sabe quem é que mancha o nome da doutrina espírita todo dia? Espírita duro, cruel no julgamento. Ah, mas não foi você que passou por esse crime. Poderia ter sido. Eu tenho esposa, eu tenho mãe, tenho sobrinha, vou ter filho. Poderia ter sido. Poderia ter odiado também, estaria certo. Eu não sou referência de padrão de comportamento para ninguém. Nem a Adriana, nem minha mãe, nem a Juju. Quem é referência de padrão de comportamento para todos nós? Questão 625 do Livro dos Espíritos, guia e modelo de toda a humanidade. E o que Jesus sentia pelo pior criminoso? Misericórdia. Continua Emmanuel. Deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências, a fim de que possas tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações do caminho, de modo que o lado melhor de teus problemas próprios seja também vistos. Não é negar o lado ruim, é olhar também para o lado melhor. Não é negar o lado ruim, não é negar o crime, é olhar também pelo lado melhor. Olha só, que interessante. Eu vou falar de uma personalidade pública, da vida política do país, mas que a história já decantou, né? A poeira já baixou, então já é possível falar. Então, por exemplo, quando eu ia fazer faculdade de história, quando fui fazer faculdade de história, eu li muitos artigos de historiadores que faziam críticas duras ao Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas perseguiu muitas pessoas, o Getúlio Vargas... Mas o Getúlio Vargas deixou a CLT, que é uma bênção. CLT de Deus. Então, eu posso, de repente, olhar que o Getúlio Vargas fez algumas coisas ruins, mas ele também fez algumas coisas boas. Eu posso... Um caso parecido com o de Napoleão, né? Napoleão foi aquele que se desviou, né? Segundo os Espíritos dizem, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, porque ele tinha uma missão a cumprir, mandado de Jesus, e se desviou. Mas Napoleão fez muita coisa boa em termos de lei. Ele estatuiu leis muito boas para o povo francês. Infelizmente, fez algumas coisas erradas, né? Mas se a gente for analisar e ver as coisas que ele fez, tem muita lei boa que ele introduziu. Olhar para o Império Romano todo como um conjunto, os romanos mataram, mas também os romanos construíram aquedutos. Os fariseus ajudaram a incriminar e condenar Jesus, mas também os fariseus ajudaram a preservar o edifício da fé, da espiritualidade profunda. Gamaliel era fariseu. Saulo era fariseu. Tudo e todos têm os dois lados. O que a gente precisa é ampliar o olhar. O nosso olhar, ele é exíguo, é estreito, ele só se fixa na coisa ruim que uma situação representa ou uma pessoa fez. Quando a gente amplia, a gente continua enxergando a coisa ruim, mas passa a enxergar também a coisa boa. Sabe qual é o nome disso? Misericórdia. O nome disso é misericórdia. O magistério demonstra isso, né? O menino, olha que interessante, uma vez eu tinha um aluno que ele era impossível, ele era terrível, esse menino. E tirava notas ruins. Aí a mãe me procurou, olha só como é que é as coisas, né? A mãe me procurou e falou assim: meu filho, ele não gosta de escrever, e não gosta de ler, quer dizer, não gosta de ler e não gosta de escrever em história. Tava tomando bomba, tadinho.
Aí a mãe falou para mim, mas lá em casa, quando estraga um chuveiro, ele que conserta, e ele gosta de consertar. Quando quebra uma prateleira, ele que parafusa, ele gosta de fuçar as coisas com a mão. Ele tem um talento manual enorme. Aí eu falei, olhar de mãe, né? Olhou um lado bom, quer dizer, tem mãe que só olha o lado bom também, né? Aí eu pensei, né? Já sei. Chamei ele e falei assim, olha, eu vou gravar para você. Na época a gente gravava por um CD ainda, tem uns anos isso. Vou gravar para você no meu computador, pôr num CD, o texto. E aí falando sobre expansionismo marítimo. Aí você vai escutar e você vai fazer alguma coisa manual que te lembra de expansionismo marítimo. Menino meio preguiçoso, tá bom, professor. Ele levou, na outra semana ele voltou com uma caravela feita de isopor, lindíssima, que ele tinha feito. Ele fixou na caravela da embarcação. Procurou fotos, viu imagens e fez. A caravela eu levei para a sala de aula, mostrei para os colegas. Aí todo mundo elogiou ele se sentiu valorizado. No outro dia voltou a fazer bagunça, mas eu já sabia que ele tinha um lado bom. Tinha um lado melhor. Lembremos-nos de que Deus nos governa a cada um pelas forças da justiça. Deus nos governa pelas forças da justiça. Só esse tem sido nosso problema. Acreditar só nas forças da justiça. Continuar? Mas nos compreende e espera a todos com infinito amor. Sabe qual é o problema da nossa justiça? É que ela é só justiça. Sabe qual é o problema dos grandes juristas? É porque a lei é de justiça, amor e caridade. É a maior lei das leis morais, que engloba todas as outras. E muitas vezes as pessoas só pensam na justiça, como ele está falando aí. E a gente tem que lembrar que existe a misericórdia também. Se a pessoa começar a apresentar melhoria, vem a misericórdia em busca dela, porque o Pai quer que todos cresçam para Ele, em direção a Ele. Então, nós precisamos de lembrar sempre disso, que a lei é de justiça, amor e misericórdia. É a lei que controla todos os povos. Toda a nossa vida, inclusive. Bem lembrado, Chaco. Os nossos grandes juízes é que eles só sabem julgar. Agora, um juiz que só sabe julgar é compreensível. Agora, quem nem é juiz e só sabe julgar, aí é feio, né? Aí é feio. Vamos avançar. Chegamos então, para a gente finalizar, num conto lindíssimo do Humberto Campos, do irmão X, que ele fala um pouco sobre o Nicodemos. Vocês lembram do Nicodemos? Da lição de Nicodemos lá no Boa Nova? Assim, eu, por exemplo, guardei muita curiosidade para saber, e depois da crucificação, o que foi feito do Nicodemos, né? Tem aqueles quadros de programa de TV, né? Por onde andará, né? Nicodemos. E o que foi feito de Nicodemos? O que foi feito do Zaqueu, depois que Jesus foi crucificado? Aí tem uma lição, a lição 40, do livro Estantes da Vida. Estante da Vida, que se chama Por que, Senhor? Um questionamento. Por que, Senhor? Vocês já fizeram essas perguntas, né? Vendo o jornal? Não, mas por que, Senhor? Por que isso acontece? Por que é assim? Por que o Senhor não faz assim? A gente manda uns recados para Deus, né? Por que o Senhor não faz o sujeito morrer, né? Num acidente para livrar a pátria desse cramunhão? Por que, Senhor? Né? Não é assim que a gente faz? Pois é. O Nicodemos, depois da desencarnação de Jesus, Jesus permaneceu se materializando, era um fenômeno de materialização mesmo, para o colégio apostólico e outros discípulos mais diretos, durante um período, né? Até que veio o episódio dos 500 da Galileia, né? Da ascensão do Cristo ao mundo espiritual, e aí ele falou, agora é com vocês. Mas ele ainda ficou um período de desmame, né? Nos deixando devagarzinho. E num desses encontros de Jesus
com os companheiros que permaneceram encarnados, teve um encontro de Jesus com Nicodemos. E aí Humberto Campos mostra aqui a entrevista que Nicodemos faz com Jesus. Por quê, Senhor? Ele quer saber uma série de coisas. Vamos lá? Jesus começa perguntando para ele: Nicodemos, que pretendes de mim? Gente, tem um monte de gente hoje em dia, pessoas públicas, que eu queria, assim, ficar sozinho com essa pessoa, em silêncio, longe de todo mundo, ninguém sabe. Só para fazer uma pergunta: quem você pensa que Jesus é? Para você, quem é Jesus? As pessoas estão usando o nome de Jesus. Eu queria perguntar para a pessoa assim: escreve aqui uma redação de uma linha, 14 linhas, uma lauda. Assim, quem é Jesus Cristo? Para você, eu quero entender qual é a sua. Essa pergunta, Jesus está falando para Nicodemos, falando: meu filho, eu convivi com você, nós conversamos, ficamos até de madrugada, várias vezes conversando. Eu quero saber, quem que você pensa que eu sou? Me fala. Essa pergunta dele, quem é Jesus, quando eu estava assistindo o vídeo, me reportou a condição de pessoas que se prendem aos desmandos das diversas crenças religiosas e acabam se afastando, não querendo seguir essas crenças, porque elas não estão agindo de acordo com o que elas esperam, essas pessoas esperam. Mas as pessoas, na realidade, não param para pensar que as crenças, as religiões, foram criadas pelo homem. Jesus não criou nenhuma religião. Então, para que as pessoas possam entender e aceitar, tem que ir na essência mesmo de Jesus. Tem que entender que ele trouxe o evangelho, mas o evangelho que ele trouxe e pregou e exemplificou era um evangelho puro. Os erros não foram de Jesus. Os erros foram cometidos e são ainda pelos homens. Então as pessoas falam: não gosto de religião tal, porque fulano faz isso, lá eles fazem assim, lá eles fazem assado. Gente, a essência é o evangelho de Jesus, que é o que prega o amor a Deus e ao próximo. Então é isso que é importante, seria importante que as pessoas entendessem. Que as religiões estão erradas, muitas delas, porque os homens deturparam os ensinamentos de Jesus, adaptando às suas necessidades, adaptando aos seus interesses pessoais. Isso eu estou falando porque amigos meus disseram: não sou nem católico, nem protestante, nem isso, nem aquilo, porque eles não fazem nada. A gente sabe que não é bem verdade também, porque essas igrejas têm realizado muito trabalho, muita coisa boa, principalmente agora, em época de pandemia, como elas têm corrido atrás, levando recursos para pessoas que necessitam, levando roupas, levando alimentos. Isso é maravilhoso, né? Mas as pessoas se prendem nas coisas erradas e, em vez de persistir buscando fazer o certo, se afastam e, como ele mesmo fala, né, começam a julgar sem pensar que o foco de todas essas religiões é o mestre, que era só amor, que pregou amor, perdão, misericórdia, compaixão. Fala, Chico. De qualquer maneira, elas vão chegar lá. Sim. Porque Deus tem os meios e os mecanismos para poder atraí-las para Ele. E aquela hora eu falei: lei de justiça, amor e misericórdia. Lei de justiça, amor e caridade. Caridade, é. Na realidade, a lei de justiça, amor e caridade são sinônimos, né? Mas tudo bem. Fala. Como você mesmo tinha falado, ou foi o Aloysio que falou, não sei,
nós costumamos ter a visão muito acanhada das coisas, né? E pouco a pouco que nossa mente vai se abrindo com a compreensão maior dos ensinos do Evangelho, e como é para nós também, vai ser para todas as religiões. Ao passo que já tem muitos religiosos não espíritas que já têm uma compreensão um pouco mais alargada de certas coisas, né? Então, isso com certeza virá ao longo do tempo, né? O próprio Papa já tem, o Papa Francisco, já é uma pessoa muito especial. Ele já tem uma compreensão, uma aceitação muito maior do que os anteriores. Segundo as profecias de São Malaquias, que outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e acabei batendo nas profecias de São Malaquias. O Papa Francisco seria o penúltimo Papa da Igreja Católica Romana. O último Papa será chamado Pedro, em homenagem a São Pedro. E esse será o último. Gente, não estou dizendo que é verdade ou que é mentira. Eu apenas estava fazendo uma pesquisa e me bati nessas profecias de São Malaquias que são famosas. Agora, isso aí, só o tempo dirá. E também não interessa, é mais uma questão de curiosidade, porque eu queria falar mesmo é do Papa Francisco, que a gente se surpreende com o pensamento dele, com os benefícios que ele tem espalhado, sempre com aquela fisionomia sorridente. Eu estava comparando a fisionomia dele, né? Não vou comparar a moral, porque quem sou eu para julgar, com o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, às vezes, coitado, ele devia estar sentindo alguma dor, né? Aquela cara. Mas o Papa Francisco, você nem percebe se ele estiver sentindo dor, que ele está sempre com aquele sorriso, o rosto relaxado. A gente se sente até bem olhar para ele, né? Eu, pelo menos, acho assim. Daí a necessidade de ter vindo o Espiritismo, né? A doutrina espírita. Justamente por isso que você estava falando, porque eles fizeram tanto desvio da doutrina de Jesus que acabou sendo planejado no plano espiritual e sendo trazido a doutrina espírita para voltar ao cristianismo original, rede vivo. Voltar a vivenciar o evangelho conforme ele foi trazido por Jesus, né? Que nós possamos nos esforçar para isso, né? Para não nos desviarmos também. Exatamente. Exatamente. Não vai desviar, não. Tem muita gente boa chegando aí, muito menino novo nascendo e já vem falando do evangelho desde o berço. Chacur, eu vou falar aqui que ele não me ouça, que ele não gosta que eu fale. O Caio, ele não queria, né, frequentar a casa espírita, frequentou até a adolescência. Mas eu me surpreendo a cada dia com o pensamento de Caio. Ele faz o culto todo domingo com a gente. Caio tem um pensamento tão maduro com relação a relacionamento das pessoas umas com as outras, compreensão dos erros dos outros, perdão das pessoas que cometem coisas erradas, que eu fico assim, Caio, meu filho, você está me ensinando tanta coisa. Você vê. Eu sei que você vai perguntar a ele, de que planeta que você veio? É incrível, gente. É um menino excepcional. Eu agradeço todos os dias, todas as noites, antes de dormir, eu fico um tempão fazendo prece, né? Agradecendo todas as bênçãos que eu recebo, agradecendo todos os favores que me são dispensados, todas as oportunidades que me são concedidas, tudo de bom que eu tenho, tudo eu agradeço. E agradeço também a minha família espiritual, os meus amigos, a oportunidade de poder estar com vocês aqui todo sábado, e estar com as pessoas da Casa Espírita, de estar na Casa Espírita. Gente, é tanta coisa para agradecer, e uma das coisas que eu agradeço é a Jesus por nos ter concedido a bênção de botar esse rapazinho aqui na nossa casa, no nosso lar. Pois é. Vamos prosseguir. Já é a nova geração. O que você quer de mim? O que você pretende ao se aproximar de mim, dos meus ensinamentos? O que você está buscando? Aí o Nicodemos fala,
né? Eu quero saber uma série de coisas. Para eu responder isso para o senhor, primeiro eu quero que o senhor me esclareça uns pontos. Aí ele começa: Senhor, tenho pensamento em fogo. Nossa, isso aqui. Estamos com o pensamento em chamas. Todos nós, até o Francisco, estamos todos com, sabe? Labaredas, inflamados, fritando os miolos para tentar entender as coisas que estão acontecendo aí. Ou não? Não é? Ainda mais que Uberaba, 37 graus, aí que frita mesmo. E lembrem que ele ainda não estava, a Covid ainda não havia chegado nessa época. Ele está nós estamos aqui assistindo os programas dele de 2019. Início de 2019. E ele fritando os miolos, imagine na atualidade. Pensei que você estava falando de Nicodemos. Falei, realmente não estava. Não. Do Aloysio Elias falando que estão fritando os miolos. Nós todos estamos com o pensamento em chamas. Se ele está falando que estava com o pensamento em chamas naquela época, que realmente quando você se torna espírita e consciente de suas imperfeições, do esforço que você tem que fazer, do todo o trabalho, né, para você se manter, se vigiar, essa vigilância constante, é como se fosse um pensamento em fogo. Mas no momento atual, eu acho que está mais fogo ainda, né? O incêndio está muito maior para a gente controlar, né? Em face da pandemia, né? E a gente passando álcool todo dia na mão, já pensou? Essa foi boa. Isso aí. Né? Mas estamos aí que o fogo me chama. Fala, Margarete. Aí que vai queimar mais rápido, né? Passando álcool todo dia na mão. Meu Deus, pois é. Pois é. As mãos são, como disse Maria Dolores, as mãos são nossas ferramentas. Através delas nós trabalhamos, né? Nós realizamos coisas. Elas são aquilo que o pensamento pensa e as mãos executam. Acho, né? Com certeza. Então, as mãos limpas, que elas fiquem limpas não apenas com álcool gel, mas limpas de trabalho, né? Trabalhos santificantes, trabalhos que nos façam elevar-nos. E ajudar o próximo, é claro. Se a gente ajudar o próximo, a gente está se elevando, né? Tentando discernir sobre retidão e delinquência. Gente, esse Nicodemos, esse sujeito, acho que ele nasceu aqui, né, no estado de São Paulo, aqui no interior de Minas, no ano 2018, 19. Só pode. Estou com o pensamento em fogo, tentando discernir entre retidão e delinquência. Não é isso? Não que nós estamos tentando entender o que é o certo e o que é o errado, o que é crime e o que não é, quem que é o bandido e quem que não é isso? Vamos continuar? Ó, bondade e correção. Se você está tentando entender quem é bandido e quem não é, tem uma perguntinha mais grave que você tem que fazer em seguida. O que é bondade e o que é punição, correção? Conseguir, vamos fazer de conta, conseguir discernir quem é criminoso e quem não é. Porque é uma linha tênue, assim, sabe? Fio de navalha. Conseguir. Aí em seguida vem a outra pergunta. E agora, o que eu uso? Justiça ou bondade? Quer dizer, outros não têm pensamento em chamas. Outros não sofrem com isso. Esse tipo de angústia é típico de quem já tem um evangelho no coração. Se um de vocês está com essa angústia, o evangelho chegou.
Eu vou parar por aqui, sábado que vem a gente vai refletir mais sobre isso. E ele vai, então, comentar depois por que que algumas pessoas têm chamas no coração e outras não. Aí vocês podem até ir pensando por quê, né? De repente, antes da gente botar o filme, o vídeo, a gente lança algumas perguntas, porque agora falta tão pouquinho para terminar, né? Vai terminar daqui a 15 minutos. 15 minutos aproximadamente. Tá bom, gente? Tá ótimo. A gente continua e aí a gente tem muita coisa para comentar, né? E como tem, né? Nossa vida está cheia de exemplos. Ok. Verdade? Nós vamos, então, encerrando aqui nosso estudo de hoje, agradecendo a presença de todos. Muito obrigada. Sábado que vem nós concluiremos o versículo 7 do capítulo 12 de Mateus. E, de repente, se a gente vai mais ou menos colocar alguma coisa para fazer um resgate do versículo, mas conforme for, a gente já até começa o outro, para não perder tempo, né? Que é interessante. Tá bom, meus amores? Ó, um beijo para todo mundo. Beijo. Domingo. Beijo, obrigado por tudo aí. Beijo no coração. Vou até que na orelha. Beijo para todo mundo. Não sei por quê. Fiquem com Deus.